Num escritório no 60º andar, com vista para as ruas de Nova York, a bilionária Elise Harrington ficou diante de Noah Reid, um funcionário de baixo escalão, e disse friamente: "Está despedido." Ninguém na sala sabia que era apenas um teste, mas a resposta de Noah fez Elise congelar, mudando para sempre a forma como ela o via. Ele não implorou, não ficou furioso. Em vez disso, olhou-a nos olhos e disse algo que destruiu todas as barreiras que ela levou anos a construir. O que é que ele disse? Noah Reid acordava às 5h30 todas as manhãs, ao som da respiração da sua filha no quarto ao lado. O apartamento era pequeno, um T1 em Queens, com paredes finas e um radiador que fazia barulho durante as noites de inverno. Ele deu o quarto para Annie. Ele dormia no sofá. Às 6 horas, ele já estava preparando o café da manhã dela. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Annie sentava-se à mesa de pijama, com os cabelos despenteados pelo sono, colorindo um livro enquanto ele preparava o lanche dela. Ela tinha 6 anos. Tinha os olhos da mãe. Sua esposa havia morrido há 2 anos em um acidente de carro na FDR Drive. Num momento, ela estava viva, a enviar-lhe uma mensagem a dizer que iria comprar leite no caminho para casa. No momento seguinte, a polícia estava à sua porta após o funeral. Noah passou 3 meses quase sem funcionar. Faltou ao trabalho, ignorou as contas, deixou o apartamento ficar em ruínas. Foi Annie quem o trouxe de volta. Uma noite, ela rastejou para o seu colo e perguntou se ele também a iria deixar. Ele abraçou-a e prometeu que não o faria. Ele manteve essa promessa. Agora, ele trabalhava no Harrington Hotels and Dining, um restaurante sofisticado no centro de Manhattan. Era empregado de mesa e, ocasionalmente, barman. O salário não era muito alto, mas dava para pagar o aluguer e as propinas da escola da Annie, por pouco. Ele fazia turnos extra quando podia, às vezes trabalhando em 2 turnos só para se manter à tona. Nas noites em que trabalhava até tarde, um vizinho tomava conta da Annie. De manhã, ele trabalhava cedo, levava-a à escola antes do amanhecer e pagava ao conselheiro para deixá-la esperar na biblioteca. Ele nunca se queixava. Queixar-se não mudava nada. Às 7h15, eles estavam no metro. Annie segurava a mão dele e falava sobre a peça da escola que se aproximava. Ela ia ser uma árvore. Noah ouvia e sorria, mesmo que o cansaço pressionasse os seus olhos como um peso. Ele não dormia bem há 2 anos. Às 8 horas, ele deixava-a na escola, beijava a testa dela e apanhava o comboio de volta para o centro da cidade. Chegava ao restaurante às 9 horas, vestia o uniforme e começava a preparação. O restaurante só abria às 11 horas, mas sempre havia trabalho a fazer. Polir talheres, dobrar guardanapos, reabastecer o bar. Os seus colegas de trabalho quase sempre o ignoravam. Alguns eram simpáticos, mas a maioria via-o como alguém temporário, alguém que não iria durar muito tempo. Ele não se importava. Não estava ali para fazer amigos. Estava ali para sustentar a sua filha. O que nenhum deles sabia era que a mulher dona do restaurante, a mulher que controlava tudo, o observava há semanas. Elise Harrington estava no seu escritório no 60º andar da Harrington Tower e olhava para a cidade. Daqui de cima, as pessoas pareciam formigas. Os carros pareciam brinquedos. O barulho das ruas não chegava até ela. Ela gostava assim. A distância tornava as decisões mais fáceis. Ela tinha 32 anos e era CEO da Harrington Hotels and Dining há 5 anos. Antes disso, o seu pai, Richard, dirigia a empresa. Ele a transformou de um único hotel em Boston em uma rede de propriedades de luxo em toda a costa leste. Quando se aposentou, ele passou o comando para ela com uma condição: provar que era forte o suficiente para assumi-lo. Richard Harrington acreditava em testes. Quando Elise tinha 16 anos, ele cortou os seus cartões de crédito sem aviso prévio e disse-lhe para sobreviver sozinha por um mês. Sem ajuda, sem rede de segurança. Ela teve 3 empregos, dormiu em um albergue e comeu ramen por semanas. Quando o mês terminou, ele levou-a para jantar e disse-lhe que ela tinha passado no teste. Foi o mais perto que ele chegou de dizer que estava orgulhoso. Ela aprendeu com ele que o sentimentalismo era uma fraqueza. A confiança era um risco. A única maneira de conhecer o caráter de alguém era tirar-lhe o que mais precisava e ver como reagia. Agora, como CEO, ela aplicava a mesma filosofia. As avaliações de fim de ano dos funcionários da empresa estavam a chegar.
Em vez de confiar no RH para conduzir as avaliações de desempenho padrão, Elise decidiu lidar com o processo ela mesma. Ela queria ver quem seus funcionários realmente eram. Então, ela elaborou um teste. Ela os chamaria ao seu escritório, um por um, e diria que estavam demitidos. Não era verdade, é claro, mas eles não saberiam disso até o final da reunião. As reações deles revelariam tudo. Quem imploraria? Quem ficaria furioso? Quem aceitaria com dignidade? Quem desmoronaria? Depois, ela diria a verdade e explicaria que a avaliação real viria mais tarde. A sua assistente achou isso cruel. Elise não se importou. Crueldade era apenas honestidade sem adornos. Ao longo de 2 semanas, ela testou 12 funcionários de vários departamentos. Um cozinheiro, uma governanta, um gerente de recepção, um barman. Cada um entrou no seu escritório esperando uma avaliação de rotina. Cada um ouviu as palavras, "Você está demitido", e reagiu. Então, depois de ver o que precisava ver, ela dizia que era apenas um teste e dispensava-os. Os resultados eram previsíveis. Alguns imploravam por uma segunda oportunidade, prometendo melhorar. Alguns ficavam zangados, acusando-a de ser injusta. Alguns choravam. Alguns saíam em silêncio, demasiado chocados para responder. Nenhum deles a surpreendeu, até Noah Reed. Ele chegou numa quarta-feira à tarde. Ela o agendou para as 14 horas, entre o serviço do almoço e do jantar. Ele bateu à porta e ela disse para ele entrar. Ele era mais alto do que ela esperava, magro, com cabelos escuros e olhos cansados. Ele usava o uniforme de trabalho, calças pretas e uma camisa branca, e se comportava com uma calma e firmeza que chamaram a atenção dela. A maioria dos funcionários entrava no escritório dela como se estivesse se aproximando de uma guilhotina. Noah parecia calmo. Ela apontou para a cadeira em frente à sua secretária. Ele sentou-se. Elise não perdeu tempo. Olhou para ele e disse as palavras que já tinha dito a outros 11 antes dele. Está despedido. Noah não se mexeu, não falou. Apenas olhou para ela. E ela pensou que ele não tinha ouvido. Então a sua expressão mudou, não para raiva ou pânico, mas para algo que ela não sabia definir. Resignação, talvez, ou tristeza. Finalmente ele falou. A sua voz era baixa, mas firme. Obrigado pela oportunidade de trabalhar aqui, Sr. Harrington. Elise franziu a testa. Não era a reação que ela esperava, mas ele ainda não tinha terminado. Noah olhou para as suas mãos, depois voltou a olhar para ela. Quando ele falou novamente, a sua voz estava mais suave, quase suplicante. Mas se realmente vou perder o meu emprego hoje, preciso de lhe pedir uma coisa. Por favor, não conte a minha filha. Deixe-a acreditar que ainda estou a dar o meu melhor. Elise sentiu algo preso na garganta. Ela passou anos construindo barreiras e aquele homem acabara de encontrar uma brecha que ela nem sabia que existia. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta. O relógio em sua mesa fazia tic-tac. A cidade zumbia lá embaixo. Então Elise fez algo que nunca tinha feito antes. Ela quebrou o protocolo. Foi um teste, Sr. Reed. Na verdade, não está despedido. Noah pestanejou. O seu rosto ficou em branco, confuso. Elise recostou-se na cadeira, estudando-o. Eu queria ver como as pessoas reagem sob pressão. A maioria implora, algumas ficam furiosas. Você só pensou na sua filha? Noah cerrou os dentes. Ele olhou para ela e havia algo nos seus olhos que ela não conseguia decifrar. Não era alívio. Não era gratidão. Algo mais duro. Isso é cruel, disse ele baixinho. Elise ergueu uma sobrancelha. É eficaz, Noah levantou-se. Ele não esperou que ela o dispensasse. Apenas acenou com a cabeça uma vez e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. A sua voz estava calma, mas havia um tom de irritação. Espero que tenha encontrado o que procurava, Sr. Harrington. A porta se fechou. Elise ficou sentada em silêncio. Ela esperava que ele ficasse grato quando ela revelasse a verdade. Esperava alívio. Em vez disso, ele olhou para ela como se ela fosse algo frio e quebrado. Foi a maior dignidade que ela já viu em outro ser humano. Naquela noite, Elise ficou até tarde no escritório. Ela pegou o arquivo de funcionário de Noah e leu-o de capa na capa. 2 anos na empresa, nunca faltou a um turno, exceto quando a filha ficou doente. Sempre solicitava horários matinais para poder buscá-la na escola. Ganhava o salário mínimo mais gorjetas. Nenhuma reclamação da gerência, nenhuma ação disciplinar. Apenas trabalho constante e silencioso.
Havia uma nota em seu arquivo do RH. Sua esposa havia morrido em um acidente de carro. Ele estava criando a filha sozinho. Elise fechou o arquivo e recostou-se na cadeira. Pensou em seu próprio pai, nos testes pelos quais ele a havia submetido, na lição que ele tentava lhe ensinar. Força, dizia ele, era a capacidade de sobreviver sem ajuda. Independência era o único poder verdadeiro. Mas, olhando para o arquivo de Noah, ela se perguntou se o seu pai estava errado. Talvez força não fosse sobre sobreviver sozinho. Talvez fosse sobre sobreviver por outra pessoa. Ela pensou na maneira como Noah a olhou quando pediu para ela não contar a sua filha. Não havia orgulho na sua voz, nem ego, apenas amor, amor puro e sincero. Elise nunca tinha sentido esse tipo de amor. A sua mãe tinha morrido quando ela era jovem. O seu pai a criou, mas ele não acreditava no amor. Ele acreditava na disciplina, nos resultados, no controlo. Ela sentiu o peso da sua cobertura vazia a pressioná-la a quilômetros de distância. A sensação de estar diante de uma porta trancada e perceber que havia perdido a chave há muito tempo. Ela pegou o telefone e ligou para a assistente, solicitando as imagens de segurança do restaurante. Quero todos os turnos que Noah Reed trabalhou nos últimos 6 meses. A assistente hesitou. Há algum problema? Não, disse Elise. Faça isso. Ela desligou e voltou-se para a janela. A cidade brilhava lá abaixo dela, indiferente e fria. Em algum lugar lá fora, Noah provavelmente estava a colocar a filha na cama, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Elise percebeu que queria saber mais sobre ele. Não porque o tivesse rejeitado, não porque se sentisse culpada, mas porque algo nele havia mudado o eixo do seu mundo, e ela precisava entender o porquê. Passou as 2 semanas seguintes a observá-lo, sem se expor. Não era uma perseguidora, mas revia as imagens de segurança. Lia os relatórios dos seus superiores. Reparava nos pequenos detalhes. Ele chegava sempre 15 minutos mais cedo. Ficava lá até mais tarde quando alguém ligava a dizer que estava doente. Nunca recusava um pedido de ajuda, mesmo quando já estava sobrecarregado. Tratava todos com o mesmo respeito silencioso, desde os lavadores de pratos até ao chefe de cozinha. E todos os dias, sem falhar, saía do trabalho 30 minutos antes do fim do turno para poder ir buscar a filha à escola. Um dos seus gerentes tinha o repreendido por isso uma vez. Elise encontrou o relatório e deitou-o fora. Depois, enviou um memorando a todos os chefes de departamento. Os funcionários com filhos podiam ter horários flexíveis, sem exceções. Ela não contou a ninguém porque havia feito a mudança. Não precisava. 3 semanas após o teste, Elise foi ao restaurante durante o horário de pico do jantar. Ela normalmente não visitava o salão. Preferia ficar no seu escritório, longe do barulho e da confusão. Mas naquela noite queria ver Noah no seu elemento. Ele estava atrás do balcão a preparar bebidas. Um casal sentou-se no balcão a rir. Noah sorriu e serviu o vinho com mãos firmes. Quando um empregado deixou cair uma bandeja de copos, ele nem se abalou. Apenas pegou numa vassoura e ajudou a limpar. Elise observava da porta. Ela viu a maneira como ele se movia, eficiente, calmo, sem pressa, mesmo quando o restaurante estava lotado. Ele tinha um tipo de graça que ela nunca tinha notado antes. Uma das outras empregadas, uma jovem chamada Jessica, disse algo para ele. Noah riu. Era a primeira vez que Elise o via rir. O som era caloroso, genuíno. Fez o seu peito apertar. Ela saiu antes que ele pudesse reparar nela. Naquela noite, deitada na cama do seu apartamento na cobertura, Elise pensou na filha de Noah. Perguntou-se que tipo de criança levaria um homem a pedir que a sua demissão fosse mantida em segredo. Perguntou-se como seria amar alguém assim. Perguntou-se se algum dia teria a oportunidade de descobrir. As semanas seguintes passaram num ritmo estranho. Noah vinha trabalhar, fazia o seu trabalho e ia embora. Ele não falava com Elise. Ele não a cumprimentava quando ela passava pelo restaurante. Ele era educado, profissional e completamente distante. Elise disse a si mesma que isso não importava. Ele era apenas um funcionário, um entre centenas. Mas ela não conseguia parar de assistir às imagens das câmaras de segurança, não conseguia parar de ler os relatórios dos turnos dele do seu escritório 60 andares acima. Ela observava-o através das lentes das câmaras e das notas do gerente. Ela observava-o chegar cedo, sair a tempo para buscar a filha e voltar para os turnos da noite, quando o vizinho podia cuidar de Annie.
Ela observava-o ajudar um novo empregado que vivia a confundir os pedidos. Ela observava-o cobrir o turno de um barman quando o rapaz ligava a dizer que estava de ressaca. Ela observava-o limpar as mesas após o fechamento. Mesmo que isso não fosse o seu trabalho, ninguém o ajudava em troca. Nenhuma vez. Uma noite, ela ouviu uma conversa na sala de descanso através do áudio. Noah estava a falar com Marcos, um dos cozinheiros. Marcos disse algo sobre namoro, sobre como Noah deveria voltar a namorar. A voz de Noah saiu pelo alto-falante, baixa e cansada. As pessoas perguntam-me por que não me caso novamente. Eu digo-lhes que não encontrei ninguém que mereça ser chamada de mãe da Annie e que não estou pronto para que alguém substitua a minha esposa. Houve um barulho de pratos. Depois, silêncio. Então Marcos murmurou algo sobre respeito e a conversa seguiu em frente. Elise sentou-se na cadeira, olhando para o alto-falante. Um calor subiu em seu peito, algo desconfortavelmente próximo da inveja. Não porque Noah amava a sua esposa, mas porque ele a amava tão completamente que nem mesmo a morte havia enfraquecido o seu amor. Ela se perguntou como seria ser amada assim. Profundamente, irrevogavelmente, sem condições. Ela nunca tinha tido isso. A sua mãe morrera quando ela tinha 8 anos. O seu pai criara-a com disciplina, não com afeto. Os homens com quem ela namorava queriam o seu dinheiro ou o seu nome, ou a emoção de dormir com alguém intocável. Nenhum deles a queria. Noah nem a conhecia. E de alguma forma ele já lhe tinha dado algo que ninguém mais lhe dera. Um vislumbre do que significava ser humano. Ela odiava o quanto isso a perturbava. 2 semanas depois, o desastre chegou na forma de um telefonema. A vizinha de Noah, a mulher que cuidava de Annie à noite, tinha caído e partido o pulso. Ela não podia mais ajudar. Noah não tinha apoio, nem família por perto, nem outras opções. Ele ligou para o restaurante e falou com a gerente de turno, uma mulher chamada Diane. Elise estava a rever os horários no escritório de Diane quando a chamada chegou. Ela ouviu enquanto Diane colocava o telefone no viva voz. A voz de Noah estava tensa devido ao estresse. Ele explicou a situação, pediu desculpas repetidamente e perguntou se poderia levar Annie para o trabalho por uma noite, apenas naquela noite. Ele a manteria nos fundos. Ela não incomodaria ninguém. Ele encontraria outra solução no dia seguinte. Diane olhou para Elise. Elise assentiu. Diane disse a Noah que estava tudo bem. Apenas uma noite. Quando a chamada terminou, Diane suspirou e disse algo sobre como deve ser difícil criar uma criança sozinha. Elise não respondeu. Ela saiu do escritório e voltou para o andar de cima. Mas naquela noite, em vez de ir para casa, ela ficou até mais tarde. Ela disse a si mesma que era para colocar a papelada em dia. Ela não questionou por que a papelada, de repente, parecia menos importante do que ficar no prédio. Às 20 horas, ela desceu para o restaurante. A hora do jantar estava em pleno andamento. Os garçons moviam-se entre as mesas, com bandejas equilibradas nos ombros. A cozinha fervilhava com calor e barulho. E no canto, perto da área de lavagem de pratos, uma menina sentava-se numa caixa de plástico a colorir um livro. Annie Elise parou na porta e ficou a observar. A menina tinha cabelo escuro preso num rabo de cavalo. Ela usava um moletom rosa e jeans com manchas de grama nos joelhos. Sua língua estava ligeiramente para fora enquanto ela se concentrava em ficar dentro das linhas. Ela parecia pequena e frágil e totalmente fora de lugar. Noah apareceu do bar carregando um prato de tiras de frango e batatas fritas. Ele o colocou na caixa ao lado de Annie e se agachou ao nível dela. Ele disse algo que Elise não conseguiu ouvir. Annie sorriu e pegou uma batata frita. Noah beijou o topo da cabeça dela e voltou rapidamente para o bar. Elise sentiu algo apertar o seu peito. Ela se virou e saiu antes que alguém a notasse. Ela não foi para casa. Voltou para o escritório e tentou trabalhar, mas a sua mente continuava voltando para a imagem de Noah, agachado ao lado da filha, com a mão gentil na cabeça dela, e para o sorriso de Annie, confiante e seguro. Às 9h30, a sua assistente bateu à porta. Elise olhou para cima, irritada. O que foi? A assistente hesitou. Há um problema lá embaixo. A menina está doente. Elise levantou-se da cadeira antes de perceber que se tinha mexido. Quando chegou ao restaurante, Noah estava na cozinha, segurando Annie nos braços. A menina chorava baixinho. O rosto estava corado e molhado de suor. Um dos garçons pairava por perto, parecendo impotente. Noah falava com Annie em voz baixa e suave, dizendo que estava tudo bem.
Ela ficaria bem. O papai estava ali, mas as mãos dele tremiam. Elise deu um passo à frente. A sua voz saiu mais aguda do que ela pretendia. O que aconteceu? Noah olhou para cima. O reconhecimento passou pelo seu rosto, seguido por algo próximo ao desespero. Ela está com febre, disse ele. A sua voz falhou. Preciso de levá-la a um hospital, mas não tenho carro. Chamei um táxi, mas nenhum deles estava a atender. Elise não pensou, simplesmente agiu. Venha comigo, o meu carro está lá embaixo. Noah olhou para ela. Então Annie choramingou e ele acenou com a cabeça. Elise levou-os até ao elevador que descia para o estacionamento subterrâneo. O seu Tesla estava estacionado na vaga reservada, preto e elegante sob as luzes fluorescentes. Ela destrancou o carro e gesticulou para Noah entrar no banco de trás com Annie. Ele hesitou. Senhora Harrington, não precisa entrar no carro. Ele entrou. Elise deslizou para o banco do motorista e saiu da garagem. O hospital ficava a 15 minutos de distância. Ela dirigiu rápido, zigue-zagueando no trânsito, com as mãos firmes no volante. No banco de trás, Noah segurava Annie e sussurrava para ela, dizendo que ela era corajosa, que tudo ficaria bem. Elise olhou para eles pelo espelho retrovisor. A cabeça de Annie estava encostada no peito de Noah. A mão dele acariciava o cabelo dela com uma ternura que fez a garganta de Elise apertar. Ela concentrou-se na estrada. Não se tratava de sentimentos. Tratava-se de fazer a coisa certa. Só isso. O hospital internou Annie rapidamente. Os médicos disseram que era uma infecção viral. Nada grave, mas queriam mantê-la em observação durante a noite. Noah sentou-se ao lado da cama dela, segurando-lhe a mão enquanto ela dormia. Elise ficou perto da janela, olhando para a cidade. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip dos monitores e pelo zumbido das luzes fluorescentes. Depois de um longo tempo, Noah falou. Obrigado, senhorita Mia Harrington. Não sei o que teria feito se não estivesse lá. Elise não se virou. Manteve os olhos fixos na janela. Teria descoberto, disse ela. Sempre descobre. O silêncio se estendeu entre eles. Então Noah disse baixinho. Por que realmente fez aquele teste? Elise virou-se para encará-lo. Ele estava olhando para ela, com uma expressão indecifrável. Ela poderia ter mentido. Poderia ter dito que era um procedimento padrão. Mas algo na forma como ele a olhava, cansado, honesto e à espera, tornava impossível mentir. O meu pai costumava testar-me, disse ela. Não sabia por que lhe estavam a contar isso, não lhe devia nenhuma explicação. Mas as palavras saíram na mesma. Quando eu tinha 16 anos, ele cortou os meus cartões de crédito e disse-me para sobreviver sozinha durante um mês. Sem ajuda, sem rede de segurança. Tive 3 empregos. Dormi num albergue. Quando acabou, ele disse-me que eu tinha passado. Disse que isso me tinha tornado mais forte. Noah olhou para ela. Os seus olhos estavam cansados, mas não eram cruéis. E foi? Perguntou ele. Elise não respondeu imediatamente. Olhou para Annie, que dormia tranquilamente com a mãozinha enrolada na do pai. Não sei, disse ela finalmente. Sei como sobreviver. Só não sei se sei viver. Noah mexeu-se na cadeira, com cuidado para não acordar Annie. A minha mulher costumava dizer que a força não é sobre sobreviver sozinho. É sobre sobreviver por outra pessoa. Elise sentiu algo ceder dentro dela. Não quebrar, apenas mudar. Uma pequena rachadura na parede que ela levou anos a construir. Eu não tinha ninguém por quem sobreviver, disse ela. Noah olhou para ela por um longo tempo. Então disse suavemente. Talvez agora tenha. Eles ficaram no hospital até o amanhecer. Annie acordou uma vez, grogue e confusa, e Noah a acalmou até ela voltar a dormir. Elise sentou-se num canto, observando. Ela não falou. Não sabia o que dizer. Quando o sol nasceu, o médico liberou Annie para ir para casa. Noah a carregou até o carro e Elise os levou de volta para Queens. O prédio era velho e surrado, com tinta descascada e interfone quebrado. Noah agradeceu novamente com voz baixa e sincera e carregou Annie para dentro. Elise ficou sentada no carro, olhando para o prédio. Ela pensou nas palavras de Noah. Talvez agora você tenha. Ela pensou nos testes do seu pai, nas lições que ele tentara lhe ensinar. Força, independência, controlo. Mas, sentada sozinha no carro, em frente a um prédio em ruínas, percebeu que o seu pai lhe ensinara a sobreviver. Ele simplesmente não lhe ensinara a viver.
Ela voltou para Manhattan, estacionou na garagem do seu prédio e pegou o elevador até a sua cobertura. O apartamento estava silencioso e imaculado. Todas as superfícies polidas, todos os cantos vazios. Ela ficou parada no meio da sala e sentiu o peso daquilo pressionando-a. Pela primeira vez em anos, Elise Harrington sentiu-se solitária. 3 dias depois, a foto apareceu. Estava num site de fofocas, granulada e mal iluminada, mas inconfundível. Elise Harrington, CEO da Harrington Hotels and Dining, carregando uma criança para um hospital no meio da noite. Um homem estava atrás dela, com o rosto parcialmente obscurecido, mas visível o suficiente. A manchete dizia: filho secreto da bilionária Elise Harrington e homem misterioso são vistos em visita noturna ao hospital. Ao meio-dia, a notícia já havia se espalhado por todos os principais veículos de comunicação. À noite era tendência nas redes sociais. As especulações explodiram. Quem era a criança? Quem era o homem? Por que Elise havia mantido esse segredo? Elise divulgou um comunicado por meio de seu assessor de imprensa. Ajudei uma família necessitada. Não há nenhum filho secreto. O comunicado não surtiu efeito. As pessoas não queriam a verdade. Queriam drama. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Elise sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, rodeada por homens em fatos caros que a olhavam como se ela tivesse cometido um crime. O diretor financeiro, um homem chamado Gerald, falou primeiro. A sua voz era seca e fria. Este escândalo está a afetar o preço das nossas ações. Precisamos de contê-lo imediatamente. Outra membro do conselho, uma mulher chamada Patrícia, inclinou-se para a frente. Identificamos o homem da foto. Noah Reid. Ele é um funcionário, um servidor. A expressão de Gerald endureceu. Então a solução é simples. Despede-o. Emite uma declaração a dizer que ele já não faz parte da empresa. Afasta-te da situação. Elise olhou para ele. A sua voz era gelada. Não. Gerald franziu o sobrolho. Elise, isto não é pessoal, são negócios. Eu disse que não, Patrícia falou. Se não lidar com isto, o conselho o fará. Nós temos autoridade. Elise levantou-se. A sala ficou em silêncio. Esta reunião está encerrada, disse ela. Ela saiu. Naquela noite, Elise sentou-se no seu escritório e ficou a olhar para o telemóvel. Ela escreveu e apagou uma dúzia de mensagens para Noah. Ela não sabia o que dizer. Sinto muito. Não parecia suficiente. Isto não é culpa tua. Parecia uma mentira, porque tinha sido o mundo dela que o tinha arrastado para esta confusão. Pensou em ligar-lhe. Pegou no telemóvel, encontrou o número dele na lista de funcionários e colocou o polegar sobre o botão de chamada. Depois, pousou o telemóvel. O que poderia dizer que não piorasse as coisas? Na manhã seguinte, a administração enviou-lhe um ultimato. Despedir Noah Reid ou demitir-se do cargo de CEO. Elise sentou-se no seu escritório e pensou nos testes do seu pai. Pensou nas palavras de Noah no hospital. Pensou na forma como Annie a tinha olhado no carro, confiante e pequena. Então tomou a sua decisão. Ligou para Noah e pediu-lhe para ir ao seu escritório. Ele chegou 1 hora depois. Parecia cansado, com o rosto abatido e pálido. Sentou-se à sua frente e ela podia ver o peso dos últimos dias a pressioná-lo. Elise não perdeu tempo. Olhou para ele e disse as palavras que tanto temia. Preciso que tire uma licença temporária até que isto passe. Noah olhou para ela. A sua voz estava baixa quando falou. Então, está a deixá-los vencer. Não é isso. Sim, é. Noah levantou-se. A sua voz permaneceu firme, mas havia aço por baixo. Testou-me para ver quem eu era. Agora sei quem tu és. Elise sentiu algo dentro dela se partir. Ela queria dizer-lhe que ele estava errado. Ela queria dizer-lhe que estava a tentar protegê-lo, que a diretoria o destruiria se ela não obedecesse. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Noah olhou para ela e não havia raiva em sua expressão, apenas decepção, o que de alguma forma era pior. Eu pensei que tu fosses diferente, disse ele. Eu estava errado. Ele se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para ela. Sabe qual é a pior parte? Eu realmente comecei a acreditar que se importava. A porta fechou-se. Elise ficou sentada sozinha no silêncio, olhando para o espaço onde ele estivera. Ela o tinha perdido. E desta vez, não havia nenhum teste para se esconder.
Elise passou os 3 dias seguintes no escritório. Não foi para casa. Pediu à assistente para trazer roupas, produtos de higiene pessoal e café. Dormia no sofá quando a exaustão a obrigava. No resto do tempo, ficava sentada à secretária a olhar para o vazio. Repetia as palavras de Noah na sua cabeça. Pensei que fosses diferente. Estava enganado. Ele tinha razão. Ela não era diferente. Era exatamente o que o pai a tinha feito. Fria, calculista, disposta a sacrificar qualquer pessoa para se proteger. No quarto dia, abriu novamente o ficheiro de Noah. Ela leu cada detalhe, cada turno que ele havia trabalhado, cada pedido de folga para cuidar da filha, cada hora extra que ele havia se voluntariado quando outra pessoa não podia trabalhar. Então ela leu a parte sobre a morte da esposa dele num acidente de carro há 2 anos. Deixou para trás um marido e uma filha de 6 anos. Elise fechou o arquivo e pensou em Annie. A menina sentada numa caixa na cozinha, colorindo silenciosamente enquanto o pai trabalhava. A maneira como ela sorriu quando Noah lhe trouxe comida. A confiança nos seus olhos quando ele lhe disse que tudo ficaria bem. Elise pensou na pergunta de Noah no hospital. Isso a tornou mais forte? Ela ainda não sabia a resposta, mas sabia o que isso a tinha tornado. Sozinha, o seu pai a ensinou a testar as pessoas, a tirar o que elas precisavam e ver como reagiam. Ele chamava isso de força. Mas sentada ali, num escritório 60 andares acima do mundo, sem ninguém para ligar e nada a que se agarrar, Elise percebeu que o pai estava errado. Força não era sobre sobreviver sozinha. Era sobre ter algo pelo qual valesse a pena sobreviver. Noah tinha isso, ele tinha Annie. E Elise tinha tirado o emprego dele, a dignidade dele, a crença dele de que as pessoas podiam ser boas. Ela pegou o telefone e olhou para o ultimato do conselho. Demitir Noah ou renunciar? Pela primeira vez na vida, ela entendeu o que precisava fazer. Na noite seguinte, Elise saiu do escritório pouco depois das 18 horas. Ela não disse à assistente para onde estava indo. Apenas desceu de elevador até a garagem, entrou no carro e dirigiu até Queens. Estava a chover. Os limpadores raspavam o para-brisa em um ritmo constante. As ruas estavam escorregadias e escuras. Letreiros de neon refletiam nas poças. Ela encontrou o prédio de Noah e estacionou do outro lado da rua. Ficou sentada no carro por 10 minutos, tentando encontrar coragem para sair. Ela já havia enfrentado salas de reunião cheias de investidores hostis. Já havia fechado negócios milionários. Mas caminhar até a porta de Noah parecia mais difícil do que qualquer uma dessas coisas. Finalmente, ela saiu do carro. O interfone do prédio estava quebrado, então ela entrou pela porta da frente e subiu as escadas até o 3º andar. O corredor cheirava a óleo de cozinha e carpete velho. Ela encontrou o apartamento 3C e bateu a porta. Passos. Então a porta se abriu. Noah estava lá, vestindo jeans e uma camiseta cinza, com o cabelo molhado como se tivesse acabado de tomar banho. Quando ele a viu, sua expressão ficou impassível. "O que você está fazendo aqui?" Elisa sentiu a garganta apertar. Ela não tinha preparado um discurso. Não tinha planejado o que dizer. Ela simplesmente falou: "Preciso de falar contigo." Noah não se mexeu. Ela pensou que ele tivesse fechado a porta na sua cara. Então ele deu um passo para o lado. Ela entrou no apartamento. Era pequeno e apertado, com um sofá velho e uma mesa de cozinha coberta de lápis de cor e livros para colorir. Um desenho infantil estava colado na geladeira. A porta do quarto de Annie estava fechada. Noah apontou para o sofá. Elise sentou-se. Ele ficou de pé, de braços cruzados. "Diga o que veio dizer." Elise olhou para as suas mãos. Elas estavam a tremer. Ela não se lembrava da última vez que as suas mãos tinham tremido. "Desculpe", disse ela. Noah não respondeu. Elise forçou-se a olhar para ele. O rosto dele estava duro, cauteloso. Ela não o culpava. "Eu estava errada", disse ela sobre o teste, sobre tudo. "Eu achava que estava a proteger a empresa. Achava que estava a ser forte. Mas tudo o que fiz foi magoar-te." O maxilar de Noah apertou-se. "Não me magoaste apenas. Fizeste-me sentir inútil. Como se eu não merecesse nada de bom, porque sou apenas uma funcionária de baixo escalão que não importa." As palavras atingiram-na como um golpe físico. Ela queria desviar o olhar, mas não o fez. Ela devia isso a ele. "Tu és importante", disse ela. A sua voz falhou. "Tu és mais importante do que qualquer pessoa que eu já conheci." Noah olhou para ela.
O apartamento estava silencioso, exceto pela chuva batendo nas janelas. Elise respirou fundo e continuou. Ela contou-lhe sobre o seu pai, sobre os testes, sobre o mês que passou sobrevivendo sozinha aos 16 anos. Ela contou-lhe sobre as barreiras que construíra, o medo que carregava, a crença de que o amor era fraqueza e a confiança era um risco. Mas quando te vi com a Anne, disse ela, percebi que estava a viver numa prisão e que a tinha construído eu mesma. A expressão de Noah suavizou-se ligeiramente. Elise enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Colocou-o na mesa de café entre eles. Este é um novo contrato. Não estás apenas a recuperar o teu emprego. Estás a ser promovido a diretor de operações do restaurante. O salário é 5 vezes maior do que ganhas agora. Terás controle total sobre o pessoal, os horários e as políticas. Podes fazer as mudanças que achares certas. Noah olhou para o envelope, mas não o tocou. Não quero a tua piedade. Ele disse, não é piedade. Elise disse, é o Yamaltei. É o que mereces. Tens feito o trabalho de 3 pessoas por um salário mínimo. Tens mantido aquele restaurante a funcionar enquanto todos os outros te davam como garantido. Isto não é caridade. É reconhecimento. Noah pegou no envelope e abriu-o. Ele examinou o contrato, arregalando ligeiramente os olhos quando viu os números. Depois, pousou-o e olhou para ela. Por que agora? Ele perguntou. Por que não há 3 dias, quando eu precisava que você me defendesse? Elise sentiu lágrimas nos olhos. Ela piscou para contê-las. Porque eu estava com medo, ela disse. Eu tinha medo que a diretoria te destruísse. Eu tinha medo de que, se admitisse o quanto você significava para mim, perderia tudo. Mas acabei perdendo você de qualquer maneira. E isso foi pior do que qualquer coisa que a diretoria poderia ter feito. Noah sentou-se no sofá a alguns metros dela. Esfregou o rosto com as 2 mãos. Não sei se posso confiar em ti, disse ele baixinho. Eu sei, disse Elise. E não estou a pedir que confies. Ainda não. Só estou a pedir que me deixes tentar. Eles ficaram sentados em silêncio. A chuva continuava a cair. Em algum lugar do prédio, um cão latiu. Então, uma porta rangeu ao abrir. Annie apareceu no corredor, esfregando os olhos. Ela estava a usar um pijama com desenhos de animais. Papai, disse ela, sonolenta. Noah levantou-se imediatamente e foi até ela. Oi, querida. O que você está a fazer acordada? Annie piscou para ele, depois olhou para Elise atrás dele. Seus olhos se arregalaram. Senhora Elise, disse ela. De repente, estava acordada. Passou a correr por Noah e abraçou as pernas de Elise. Elise congelou. Não sabia o que fazer. Olhou para Noah, em pânico. Ele observava-a com uma expressão indecifrável. Lentamente, com cuidado, Elise abraçou a menina. Annie apertou-a com mais força. Tive saudades tuas, disse Annie. O papá disse que estavas ocupada com o trabalho, mas eu sabia que virias visitar-me. Elise sentiu algo ceder dentro dela. Não rachar, não partir, apenas abrir. Ela abraçou Annie e deixou-se chorar. Não silenciosamente, não com cuidado. Ela apenas chorou. Annie afastou-se e olhou para ela, preocupada. Por que estás triste? Elise enxugou os olhos. Não estou triste, querida. Estou apenas feliz por te ver. Annie sorriu. Então ela olhou para o pai. O papá ainda vai trabalhar no restaurante? Noah agachou-se ao lado delas. Os seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para Elise e ela viu algo mudar na sua expressão. Não era perdão, ainda não, mas algo mais suave. Sim, querida, disse ele. O papá ainda vai trabalhar lá. Annie bateu palmas. Que bom, porque eu gosto da senhora Elise. Ela é muito simpática. Noah sorriu um pouco. Sim, ela é. 2 meses depois, Elise estava em um pódio diante de uma sala cheia de repórteres. A coletiva de imprensa tinha sido ideia dela. Chega de se esconder. Chega de silêncio. Ela falou com clareza e calma. Explicou o que tinha se acontecido. A foto, o escândalo, a verdade. Anunciou a promoção de Noah e deixou claro que era por mérito, não por culpa. Então disse algo que ninguém esperava. Passei toda a minha vida acreditando que vulnerabilidade era fraqueza, que se importar com as pessoas tornava-nos vulneráveis. Mas eu estava errada. A coisa mais forte que já fiz foi admitir que cometi um erro. E a pessoa mais corajosa que conheço é um homem que me pediu para não contar à sua filha que ele tinha sido demitido, porque não queria que ela pensasse mal dele. A sala ficou em silêncio. Elise olhou diretamente para as câmaras.
Noah Reed ensinou-me o que realmente significa ser forte, e tenho orgulho de tê-lo na minha equipa. Alguns membros do conselho demitiram-se depois disso. Alguns acionistas venderam as suas ações, mas a maioria ficou. E aqueles que importavam ficaram ao lado dela. 3 meses depois, numa noite fria no início da primavera, Elise estava no jardim do terraço da Harrington Tower. Ela o havia construído nas últimas semanas, um pequeno espaço verde com bancos e flores e uma vista da cidade. Annie corria pelo jardim, perseguindo uma borboleta. O seu riso ecoava nos prédios. Noah estava ao lado de Elise, com as mãos nos bolsos. Ela adora estar aqui em cima, disse ele. Elise sorriu. Que bom, foi por isso que o construí. Noah olhou para ela. Construíste um jardim no terraço para a minha filha? Construiu para os filhos de todos os funcionários. Elise disse, mas principalmente para ela. Sim. Noah abanou a cabeça sorrindo. És especial, sabes disso? Elise olhou para ele. Eles andavam a sair fora do trabalho há um mês. Café pela manhã, jantar nos fins de semana, quando Annie ficava com a avó. Era lento, cuidadoso, mas era real. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por me dar uma segunda oportunidade. Por me ensinar o que significa ser humano. Noah pegou a mão dela. Os dedos dele eram quentes, firmes. Você sempre foi humana, Elise. Apenas se esqueceu disso por um tempo. Annie correu até eles, segurando uma flor que havia colhido. Ela a entregou a Elise. Isto é para você. Elise pegou a flor e se agachou. Obrigada, querida. Annie jogou os braços ao redor do pescoço de Elise. Você é a melhor. Elise a abraçou de volta, fechando os olhos. Ela sentiu que pertencia a algum lugar. Não a uma sala de reuniões, nem a uma cobertura. Mas aqui, com uma menina que acreditava que ela era boa e um homem que lhe mostrara o que era a bondade, ela ficou de pé e olhou para a cidade. O sol estava a se pôr, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Noah colocou o braço em volta dos ombros dela. Annie segurou as mãos dos dois. Uma família, imperfeita, complicada, real. Elise sorriu. Pela primeira vez em 32 anos, ela sentiu que pertencia a algum lugar.